Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Cuidado Idoso. Eu sou Juliana Fernandes e te acompanho aqui nesse espaço que foi criado para a gente conversar sobre assuntos que envolvem o envelhecer com responsabilidade, falando de saúde e qualidade de vida. E quando a gente fala de envelhecer, também falamos de escolhas. E algumas delas ainda geram muitas dúvidas, principalmente quando o assunto envolve procedimentos estéticos na terceira idade. O que pode, o que é seguro e até que ponto isso não é só estética, mas também pode ter impacto na saúde e no bem-estar do idoso. E para ajudar a gente a entender tudo isso sem exageros, sem promessa, a gente recebe hoje no Cuidado Idoso a especialista em emagrecimento saudável, Ana Gabriela de Souza, que é consultora da Clínica Magras em Itapetininga. Ana, seja muito bem-vinda ao Cuidado Idoso. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ju. Agradeço muito pela oportunidade e vai ser um prazer contar um pouquinho para vocês como que funciona na clínica, os nossos procedimentos. Vai ser muito bom. E Ana, então para a gente começar, quando a gente fala nessa questão dos procedimentos estéticos para idosos, o que realmente entra nesse conceito hoje? Olha, Ju, os procedimentos estéticos para idosos, ele vai muito além da estética. Então, envolve cuidado, envolve o aumento ali na mobilidade, na autoestima principalmente. Então, é um contexto todo, não apenas os procedimentos estéticos, e sim os benefícios que eles trazem. E ainda existe uma visão que é assim, que é só estética, que é só aparência, mas na prática não é isso, né? Esses procedimentos, eles também podem ter relação com a saúde, com o bem-estar na clínica. Como que vocês enxergam isso? É exatamente isso, Ju. Os procedimentos estéticos, eles não são mais só pela aparência, e sim pelo bem-estar. Quem procura a clínica vai, em primeiro lugar, procurando um bem-estar, procurando se sentir acolhido, procurando um conforto e procurando ser enxergado novamente. E é isso que a clínica proporciona hoje para os nossos pacientes. Então, essa sensação de acolhimento, o aumento da autoestima, do bem-estar. Em alguns casos, esses cuidados, além de impactar a autoestima, eles ajudam na postura, na disposição, no dia a dia. Você consegue explicar para a gente como que funciona isso na prática? Claro, os nossos procedimentos, eles são com acompanhamento. Então, é um tratamento completo, não apenas o procedimento estético avulso. Esse é o ponto principal da Clínica Magras, que seria todo esse acompanhamento. Durante os tratamentos dos procedimentos, todos os pacientes passam por uma orientação do que é ideal para eles. Então, em questão da postura, circulação, ajuda em questão da mobilidade também, né, do aspecto da pele. Cada paciente tem o seu protocolo diferente, voltado para a sua maior necessidade hoje. Existe alguma idade limite para realizar procedimentos estéticos ou que realmente define essa condição de saúde da pessoa? Não tem idade limite, Ju. Tem condições, tem casos que nós precisamos ter uma orientação maior médica. Então, em questão de comorbidades, hipertensão, uma diabetes que não está controlada, nós precisamos de uma orientação maior e de um acompanhamento maior a esse paciente. Mas não há a idade limite. Como eu falei, é tudo personalizado. Então, se o idoso chega lá, ele quer fazer um procedimento estético, não é só chegar lá e falar, eu quero fazer isso, ele precisa passar por uma avaliação, que isso é fundamental para garantir a segurança dele também, né? Exatamente. Cada pessoa que chega na clínica é feita toda uma anamnese, essa pessoa é feita uma avaliação, é uma conversa muito gostosa, né? Então, nós conversamos, sabemos as reais necessidades daquele paciente, sabemos suas comorbidades, suas patologias. Então, realmente um tratamento completo e individualizado. Cada paciente sai com um tratamento para ele. Não é o mesmo tratamento seu
tratamento, o meu tratamento são tratamentos diferentes, porque nós temos objetivos diferentes também. Com o idoso, da mesma forma. E pode acontecer dele chegar, eu quero um procedimento no rosto, mas aí nessa anamnese vocês vão conversando e aí acaba desenvolvendo que o procedimento que ele precisa, que você está vendo ali que ele precisa é um outro procedimento. E aí você acaba indicando para ele. E isso acontece sempre. Como nossa clínica é uma clínica de emagrecimento saudável, o pessoal acha que é apenas o emagrecimento saudável que nós fazemos, mas é muito além disso. Então, vai em questão de procedimentos faciais, procedimentos para o bem-estar, como massagem, drenagem. Então, quando nós chegamos nessa conversa, nós conversamos sobre os tratamentos que nós temos e o pessoal se identifica mais com a drenagem, por exemplo, com o tratamento facial. Então, abre portas para conhecer os outros tratamentos da clínica também. E quando a gente fala em idoso, essa massagem, essa drenagem, ela vai afetar ali diretamente na saúde do idoso? Completamente. O procedimento que nós mais fazemos nos idosos é a massagem, a drenagem, justamente por conta da circulação sanguínea. Então, auxilia muito na circulação, na retenção de líquido, né? Porque idoso, ele retém bastante líquido. Então, nós precisamos eliminar esse líquido retido. E a drenagem ajuda justamente nisso. E outro ponto é a sensação de aconchego, de cuidado, de ter alguém cuidando de você. A massagem é muito relaxante, então é uma delícia. E né? Tem, assim, um tanto de sessões indicadas? Vai de caso a caso? Como que funciona isso, Ana? É muito individualizado. Depende da necessidade daquele paciente. Nós colocamos ali um mínimo de 10 sessões para o paciente entrar na clínica, conhecer os protocolos todos, né, que é necessário para ele, mas é muito individualizado realmente. Então, cada paciente tem um número de sessões ali para ele. Ana, e a gente está falando de idosos. O corpo do idoso, ele responde diferente aos tratamentos? O que muda fisiologicamente nessa fase da vida que precisa de tanta atenção? Para o idoso, Ju, o idoso ele tem muita, por exemplo, a perda de colágeno, né? Nós sabemos que o idoso perde muito colágeno e elastina. Com os procedimentos, o estímulo desse colágeno e elastina, ele volta, tem um estímulo maior, então ajuda no aspecto da pele. Em questão da autoestima, voltando a esse ponto da autoestima, tem fases que o idoso, ele se sente muito para baixo, não se sente tão cuidado, a autoestima acaba um pouco. Então, os procedimentos, ele volta a se cuidar, volta a querer socializar mais. Então, impacta tanto fisicamente, né, como também psicologicamente. Então, como eu falei, um tratamento completo. E quando a gente fala nesse metabolismo do idoso, esses tratamentos ou até os protocolos de cuidado corporal, eles têm um impacto direto ali na disposição, no funcionamento do organismo do idoso? Direto. Por quê? Porque hoje o nosso tratamento, ele engloba tanto orientações médicas, nutricionais e os procedimentos estéticos. Então, quando o idoso passa conosco, ele vai passar com o nosso médico, vai contar todo o seu histórico de saúde, o médico vai fazer um laudo ali daquele paciente, depois ele passa com a nutricionista também, que passa uma dieta específica para ele, para ajudar realmente no metabolismo. Então, após isso, fazemos os procedimentos estéticos também para auxiliar nesse metabolismo, para o metabolismo ficar mais rápido. Então, é uma equipe que vai trabalhando junto, um setor vai ajudando o outro para que tenha um resultado bom no final. Exatamente, é toda uma equipe, é individualizado, porém trabalhamos todos em conjunto. Tanto a nutricionista, a parte estética, a médica, a consultora também que acompanha todo o processo. Lá na clínica, existem procedimentos que você pode falar assim, que ele ajuda mais na saúde funcional do idoso? E quais são eles? Olha, em primeiro lugar, como eu disse, eu coloco a drenagem linfática, tanto pela circulação... Por causa da retenção do líquido? Da retenção, da circulação. Nós podemos colocar também a radiofrequência criogênica, que é um aparelho que ele ajuda no estímulo do colágeno para a flacidez. Então, o idoso ele reclama muito em questão da flacidez.
Então, a radiofrequência ajuda justamente nessa flacidez. Isso melhora a aparência da pele, a firmeza? O que vai fazer no corpo do idoso? Ele vai voltar a firmeza da pele, vai ajudar no aspecto da pele também. Então, deixa a pele com um aspecto mais viçoso, traz aquele glow novamente para a pele. E tem um prazo que aí você precisa refazer esse procedimento ou não, Ana? Olha, depende muito de cada caso. Tem casos que precisa sim ter uma manutenção, que é um tratamento um pouco mais demorado, digamos assim, e tem casos que são mais fáceis de ser resolvido. Então depende muito de como está aquele idoso, de como está a pele dele, se precisamos de um estímulo de colágeno maior, ou se é algo mais superficial, se é apenas em questão estética mesmo que está incomodando aquele idoso. E quando é um idoso que não pratica exercício físico, que é um idoso fumante, por exemplo, vocês têm mais dificuldade com a pele dele ou não? Olha, os nossos maiores casos são de idosos que não fazem atividade física por conta justamente da mobilidade, Ju. Após certa idade, a mobilidade ela é reduzida. Então, os procedimentos eles ajudam a voltar essa mobilidade aos poucos. Porém, depende, como eu falei, os casos são individualizados. Tem casos que são mais fáceis, tem casos que são mais complicados, que precisam de uma orientação e um acompanhamento mais direto. E em questão de idosos fumantes. Idosos fumantes requerem uma atenção médica maior em relação aos procedimentos que podemos fazer, que devemos fazer para ajudar aquele idoso, mas como tem esse acompanhamento direto com o médico e é mais de uma consulta que você passa com ele, nós podemos adaptar esse procedimento, esse protocolo durante o tempo. Então, conseguimos acrescentar procedimentos para ter um resultado melhor, conseguimos ajustar o tempo do procedimento, então é muito individualizado realmente. E Ana, hoje, quais são os procedimentos mais procurados por pessoas da terceira idade e o que elas mais buscam quando elas chegam até você na clínica? Radiofrequência para flacidez, também a drenagem linfática, que é muito gostosa, né? Bem relaxante. Temos também procedimentos como endermologia. A endermo é um tratamento para celulite. Tem idosos que também se queixam de celulite. Homens e mulheres ou mais mulheres mesmo? Homens e mulheres. Hoje o nosso público ele está bem dividido. Teve um tempo que a Clínica Magras foi um público mais feminino, mas atualmente a vaidade está vindo dos dois lados, a sensação de querer ser cuidado está vindo dos dois lados. Então, atendemos os dois públicos. E existe, Ana, diferença entre uma indicação estética e um cuidado preventivo de saúde? A prevenção e a estética, eles andam lado a lado, Ju, porque a estética realmente ajuda para prevenir problemas, doenças futuras. Então, podemos usar a estética para a prevenção. Então, para prevenir que, por exemplo, esse colágeno seja perdido totalmente, então ajudamos nesse estímulo do colágeno. Então, a prevenção e a estética, elas andam lado a lado. Não tem tanto uma diferença, porque com a estética nós, além de trazer o bem-estar, né, atual, nós prevenimos essas doenças futuras, esses problemas futuros. Ana, e a gente falando nessa prevenção, quais são os principais riscos? Um idoso, ele decidiu que ele quer fazer um procedimento estético, mas aí ele procura lá, vai lá no Google, vê uma clínica e, eu vou nessa. Ou, às vezes, vai pela questão financeira. Quais são os principais riscos quando esse tipo de procedimento é feito sem uma avaliação adequada? Quando não há uma avaliação e um acompanhamento a esse idoso, os riscos que pode trazer para ele é o agravo das doenças que ele já tem. E isso quando ele tem alguma comorbidade, por exemplo? Exatamente. Quando ele tem uma comorbidade, a chance desses... Meu Deus, Se é um idoso, assim, que tem, tipo, pressão alta, um procedimento mal feito, ele pode interferir nisso também? Pressão alta, diabetes?
Pode interferir bastante, principalmente com a pressão alta. A hipertensão é uma das patologias que nós mais temos que tomar um cuidado ali. Então, é a patologia que o médico tem que ficar mais de olho, tem que passar mais vezes com o nosso doutor para que não agrave, para que não acabe subindo mais essa pressão. Então, quando o idoso ele procura uma clínica sem uma procedência, pode ser que agrave esses problemas que ele já tem. Quando a gente fala, ouve falar pelo menos de procedimentos estéticos, há sempre uma preocupação com tromboses, por exemplo. Então, esse cuidado também já inclui nisso, né? Com certeza. Então, nós temos que ficar de olho em todos os riscos que esse paciente pode ter, por isso que é feita a anamnese, a avaliação corporal desse paciente, para justamente evitar esses riscos, porque como nós falamos, a estética ela é preventiva. Então nós temos que prevenir possíveis problemas e não agravá-los. Quando o idoso ele chega até você, geralmente não só idoso, mas alguém que está em busca de um procedimento estético, a gente chega lá às vezes com uma certa insegurança. Como que vocês conduzem essa primeira conversa? Essa primeira conversa requer muito acolhimento, para o idoso se sentir à vontade, se sentir em casa mesmo conosco na clínica. Então, esse primeiro contato com o idoso é um contato para conhecer, saber como foi a sua vida, como está o seu corpo hoje. Então, uma avaliação completa com o idoso mesmo. Essa avaliação ela serve para nós conhecermos, né? E também para entender as necessidades desse idoso, saber o que ele está procurando, né? E trazer o conhecimento para ele de como funcionam os procedimentos estéticos para realmente tirar essa insegurança. E quando a gente fala em idoso, aí é uma pessoa com 18 anos, ela quer fazer um procedimento estético, ela tem um resultado. Aos 30 é outro, aos 50 é outro, após os 60 é muito diferente também, Ana. E como que isso muda na prática? É diferente. Como nós sabemos, por conta quando chega a terceira idade, o colágeno e a elastina, eles diminuem. Então, para o aspecto da pele é muito diferente, a pele fica mais fina, a pele do idoso é mais fina. Então, nós temos que ter um cuidado maior quando realizamos procedimentos estéticos e de orientações, as orientações que vamos dar para esse idoso. Então, os resultados, eles são a longo prazo, dependendo de como está a pele daquele idoso, porém, tem resultados muito eficazes também. E quando a gente fala, por exemplo, de cirurgia plástica, sempre há uma preparação, mas lá na clínica o que vocês oferecem são tratamentos não invasivos. Sim. Existe essa preparação também antes dos procedimentos, como mudança na alimentação, uso de medicamentos, exames específicos? Sim. Como tem todo esse acompanhamento, o principal é que o idoso siga as orientações médicas, as orientações da nutricionista também. Então, seguindo as orientações já é o primeiro passo. Segundo passo, antes dos procedimentos, se hidratar bastante, ficar sempre de olho em questão da hidratação também. E o principal seria seguir as orientações. Quando seguimos as orientações, o tratamento ele flui com mais clareza. Em questão de medicação, Ju, a medicação, como é passado pelo médico, o médico ele vai dar todas as orientações das medicações que podemos tomar, dos suplementos que devemos incluir ali na rotina do idoso e também das medicações que esse idoso já toma. Então, como vamos associar os procedimentos estéticos com as medicações que ele já toma? Depois, num pós-procedimento, quais são os cuidados mais importantes para garantir uma boa recuperação ou até que ajude o resultado ser mais eficaz? Também seguindo as orientações 100%, as orientações nós conseguimos colocar como fazer os procedimentos toda semana, no dia certo, não faltar aos procedimentos. Então, quando nós seguimos esse tratamento à risca, fazendo certinho toda a sessão,
tendo uma alimentação mais saudável, se hidratando mais, realmente tirando aquele tempo para se cuidar, hidratando a pele, se hidratando. O tratamento ele flui com mais naturalidade, sem tanto esforço, né, vindo do idoso, consegue seguir algo mais natural. E para quem está nos ouvindo agora, tem curiosidade, mas ainda não sabe por onde começar, Ana, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é procurar um especialista, para que esse especialista dê um laudo do seu corpo, te passe as orientações necessárias, que você consiga conversar com muita confiança com esse especialista, para realmente contar o que você está precisando hoje e te dar um caminho a partir dessa exatamente, conversa. Te dar um caminho do que você fazer, por onde começar. Então, é muito pessoal, você vai até esse especialista para entender a necessidade do seu próprio corpo, o que seu corpo está pedindo hoje. Ana, para a gente encerrar, eu gostaria primeiramente de agradecer a sua participação aqui no Cuidado Idoso e eu deixo esse espaço para você conversar diretamente com o nosso ouvinte, deixar uma mensagem final de orientação e incentivo e também compartilhar os seus contatos e falar para eles como que essas pessoas podem encontrar a Clínica Magras em Itapetininga. Obrigada, Gil, pela oportunidade. Eu gostaria de falar que vai ser um prazer ter você na Clínica Magras conosco. A Clínica Magras não é apenas estética, nós trabalhamos também com saúde mental, com todo o bem-estar do paciente. Então, a estética não é apenas a vaidade, sim a qualidade de vida. Espero vocês na Clínica Magras. Vocês podem nos encontrar pelo nosso Instagram, que é @magrasitapetininga. Também pelo nosso endereço, que é Rua Domingos José Vieira, 1337. Ana, então, mais uma vez, o meu muito obrigado. E assim a gente vai encerrando, vai chegando ao final de mais uma edição do Cuidado Idoso. Hoje a nossa conversa trouxe informações importantes sobre procedimentos estéticos na terceira idade, sempre olhando não só para a estética, mas também para a saúde, bem-estar e principalmente segurança em cada escolha. E você que acompanha o Cuidado Idoso aqui no canal da rádio no YouTube, mas ainda não se inscreveu, então corre aí, já aproveita essa oportunidade, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe esse conteúdo com seus familiares, amigos e com pessoas que também precisam ouvir e saber mais sobre esse assunto. A gente se encontra no próximo episódio do Cuidado Idoso com mais informação, mais histórias e mais conversas sobre o envelhecer saudável. Um abraço e até lá! Feita pra você, Super Difusora.